Amém? Pois bem, vamos então abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e eu quero convidar vocês a abrir o texto sagrado no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Eu vou ler com vocês aqui a porção que está a partir do versículo de número 29. 1 Reis 18, 29, tá bom? Abre aí e nós vamos fazer a leitura desse texto abençoado, porque Deus tem uma palavra boa para o nosso coração hoje, amém? Glória a Deus. Pois bem, o texto da Bíblia diz assim: passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e eles os fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pois bem, amados, eu quero compartilhar essa palavra de Deus para o coração, como parte da nossa série de restauração e avivamento espiritual. E neste texto que acabamos de ler aqui, nós vemos então o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo aqui está funcionando como um tribunal ao céu aberto, um tribunal de Deus, onde de um lado 450 profetas de Baal estão clamando desde pela manhã, cortando a própria carne, pulando, dançando em torno do altar, mas não existe resposta nenhuma. O céu está fechado, está mudo, não existe resposta de oração. Do outro lado está um único homem, Elias, parado diante de um altar em ruínas, um altar que foi abandonado. Ele não foi quebrado, ele simplesmente foi abandonado, ele foi esquecido. E com o tempo, esse altar, por causa do desuso, por causa da falta de aplicação, ele foi sendo esquecido, não foi sendo reparado, e daqui a pouco aquele altar estava totalmente em ruínas. Entre os profetas de Baal e Elias, tem aqui um povo, o povo de Israel, e o povo de Israel está ali no meio, entre Baal e entre o Deus de Israel, entre os profetas de Baal e Elias, profeta do Senhor. E eles estão ali no meio, em silêncio, mas com pensamento, concheando em 2 pensamentos, divididos,
não sabendo a quem adorar, a quem buscar, com o coração dividido na verdadeira adoração, incapaz de decidir a quem a vida deles pertence de verdade, se pertence ao Senhor Deus de Israel, ou se pertence a Baal, se eles servem a Deus, ou se eles servem a Baal. Então o que nós temos aqui diante de nós, é o desfecho dessa disputa, dessa competição. Quem é o verdadeiro Deus? É Baal ou é o Senhor Deus de Israel? É Baal ou é Yahvé, o Deus dos israelitas? Então, queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto, ele vai falar muito mais do que fogo de Deus caindo do céu. Esse texto vai falar muito mais do que simplesmente Deus operar um milagre. O que esse texto tem de importante para nós é mostrar o caminho da verdadeira adoração, mostrar a importância da restauração da verdadeira adoração, do culto que agrada ao Senhor, daquilo que Deus aprova. E aqui esse texto, ele está separado em 3 etapas. O primeiro é a preparação do altar. O segundo é a oração que visa a glória, a manifestação do poder de Deus. E a terceira etapa é os efeitos da restauração, porque quando a adoração ela é restaurada, quando a verdadeira adoração ela é restaurada, coisas extraordinárias começam a acontecer. E muitas das vezes a gente quer o extraordinário de Deus sem antes restaurar a verdadeira adoração. Então eu quero começar aqui pela primeira etapa, porque a mensagem aqui que eu quero falar aos irmãos é a restauração da verdadeira adoração. Está em consonância com o nosso tema, está em consonância com o nosso ciclo de ministração, a restauração da verdadeira adoração. Adoração é importante no relacionamento do crente com Deus. Adoração é fundamental no relacionamento do crente com o Senhor teu Deus. E quando a adoração ela é prejudicada, o nosso relacionamento com Deus também é prejudicado. Mas quando a adoração ela é restaurada, então o crente começa a viver realmente coisas poderosas e sobrenaturais da parte de Deus. E a primeira etapa aqui da restauração da verdadeira adoração começa, queridos, quando o altar ele é restaurado, quando o altar ele é reconstruído. Começa aí no verso de número 30 ao 35, é nessa parte que nós observamos o altar sendo restaurados. E o altar aqui, para ser restaurado, o profeta Elias, ele realiza 3 movimentos na restauração do altar. E o primeiro movimento começa com Elias dizendo para o povo: chegai-vos a mim, se aproxime de mim. O primeiro movimento não é simplesmente o movimento do céu para a terra, é o movimento do povo em direção ao altar de Deus, é o movimento do povo em direção a Deus. E nesse primeiro movimento a gente aprende aqui que o povo precisava se unir, voltar para perto de Deus, sob direção e sob propósito. O povo precisava se unir, voltar para perto de Deus, sob direção e propósito. Direção e propósito. Então, durante muito tempo, aquele povo estava dividido entre 2 senhores. Eles não sabiam se serviam a Baal ou se serviam a Yahvé. Muitas das vezes eles misturavam na prática da vida deles o culto a Deus e o culto a Baal. Em alguns momentos se dedicavam a Baal e se esqueciam do Senhor. E o reflexo é que o altar estava abandonado. E o altar abandonado ali era o retrato da vida espiritual daquele povo.
Era o retrato de que aquele povo esqueceu de Deus. Porque quando o altar ele entra em ruína, é porque a gente esqueceu de Deus, é porque a gente virou as costas para Deus, é porque a gente se esqueceu, da nossa missão, da nossa responsabilidade para com o nosso Deus. O altar abandonado era o retrato da vida espiritual da nação, daquele povo que estava com o coração dividido. E porque o coração estava dividido, eles não tinham tempo para Deus, eles não tinham tempo para oferecer sacrifícios vivos ao Senhor, eles não tinham tempo para se dedicar à adoração verdadeira ao Senhor. E aí, queridos irmãos, quando a gente faz um paralelo entre esta realidade de altar quebrado, adoração negligenciada, a gente também observa que nos nossos dias existem muitas comunidades, muitas igrejas locais, muitas igrejas que também estão com o seu altar quebrado. Existem muitas igrejas que elas estão divididas, cada um vivendo para si mesmo, cada um se dedicando muito para si mesmo, se dedicando muito aos seus projetos pessoais, e já não tem mais tempo. Eu preciso entender, queridos, que nenhum crente ele quebra o altar intencionalmente, nenhum crente ele vai lá e pica a marreta no altar, chuta o altar, simplesmente declara guerra contra Deus. Não é assim que funciona. O altar ele começa sendo quebrado, destruído, quando a gente sabe que nós fomos chamados para ministrar no altar, servir no altar, adorar a Deus através da nossa comunhão com Ele. E aí a gente começa a dividir o nosso coração em relação a Deus e as outras coisas. E assim como aquele povo estava com o coração dividido, nos nossos dias também tem muita gente com o coração dividido. E por causa da divisão do coração, por causa da inconstância, por causa de não saber dar a devida prioridade ao Senhor, a gente vê que as pessoas começam a esquecer da sua vida com Deus, da sua vida de adoração. E quando a pessoa começa a esquecer da sua vida de adoração, então o altar começa a ser esquecido, começa a juntar aranha, começa a juntar mato, começa a juntar bolor, começa a juntar um monte de coisa, as pedras começam a sair do lugar, porque a gente já não dá mais manutenção no altar. Porque a gente não vive no altar, a gente vive com pensamento dividido em outras coisas. A gente vive então nesta realidade de comunidades de altares quebrados, de cristãos sem comunhão com Deus, sem comunhão uns com os outros. Porque o altar não é só o nosso altar, é o altar da comunidade, é o altar do povo do Senhor. E tem gente que vive em todo lugar, menos na comunidade, na adoração. Há pessoas que acham que podem levar a sua vida cristã sozinha, independente. Tem gente que é povo de Deus, mas parece que tem alergia a povo de Deus. Tem gente que não consegue estar no meio do povo de Deus, não consegue falar com os irmãos, não consegue ter tempo para os irmãos. Tem gente que termina o culto assim, já cata a Bíblia, não dá nem a paz do Senhor, vai embora correndo, parece que tem uma alergia do povo de Deus. Mas a vida cristã, você não ministra sozinho no altar, o altar é comunitário, o altar é do povo de Deus. E quando a gente não sabe viver junto, quando a gente não sabe viver em união, quando a gente não sabe viver em propósito, em algum momento o altar ele vai ficar esquecido. Porque ministrar no altar não é uma tarefa para uma pessoa só, é uma tarefa para o povo de Deus. E por isso, quando Elias vai restaurar o altar, ele poderia muito bem, como profeta de Deus, restaurar o altar sozinho. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer: se aproximem de mim, se aproximem de mim. Porque restaurar o altar não é a tarefa para um homem só,
Restaurar a adoração não é a tarefa para uma mulher só. Restaurar a adoração é tarefa de muitos. É tarefa do povo de Deus. Entronizar Cristo, centralizar Cristo, centralizar o Senhor no meio da comunidade, não é tarefa de poucos, mas é tarefa de muitos. E então Elias diz: venha para perto de mim. E quando ele diz venha para perto de mim, aqui eu vejo que esse ato representa união e propósito. Muitas pessoas podem ter união e não ter propósito, podem ter propósito e não ter união. Coisa boa dentro da igreja é quando a adoração ela é feita com união e com propósito. União e propósito. União pressupõe força, propósito pressupõe direção da parte de Deus para nós. Então o altar precisava ser restaurado, e Elias então disse: aproxima de mim. E quando o povo se aproxima, tem união, tem propósito, tem direção, tem direcionamento, tem objetivo. E nós precisamos entender que nesses dias o povo de Deus tem deixado o altar da adoração apagar. Mas se nós entendermos que nós podemos nos unir, e podemos ter propósito, podemos ter objetivo, e juntos trabalharmos para centralizar o nome do Senhor no meio de nós. Então existem muitas comunidades com altares quebrados, igrejas ocupadas demais para buscar a presença do Senhor. Tem igreja que faz tudo menos servir ao Senhor. Tem igreja que gasta tempo com tudo, gasta tempo com departamento, gasta tempo com ministério, gasta tempo com ações, gasta tempo fazendo um monte de coisa, mas a gente não gasta tempo fazendo aquilo que verdadeiramente a gente foi chamado a adorar o nome do Senhor. Tem gente que critica a igreja, porque a igreja está muito parada, porque a igreja tem que fazer ação social, porque a igreja tem que atender os pobres, porque a igreja tem que fazer isso, porque a igreja tem que fazer aquilo, porque a igreja tem que fazer movimento. Não! A igreja existe primordialmente para adorar o nome do Senhor. O resto vem depois, se não atrapalhar a missão, se não atrapalhar a nossa missão. A igreja foi feita para, sim, fazer discípulos, para viver a grande comissão. As outras coisas vêm se não for atrapalhar. Se a ação social vai sobrecarregar a vida da igreja, a tal ponto que as pessoas vão ficar na ação social, mas não vão adorar a Deus, não vão conhecer a Deus, não vão honrar a Deus, não vão fazer a grande comissão, tira fora. Ministério de mulher, ministério de criança, ministério de jovem, tudo isso não existe para competir com a adoração ao Senhor, existe para promover a adoração ao Deus vivo. Hoje existem muitas comunidades com altares quebrados, igrejas que já não partilham mais de um projeto de adoração. As pessoas já não sentem mais prazer de se reunir para declarar o nome do Senhor. As pessoas se sentem cansadas demais, o culto é pesado demais. E isso, queridos irmãos, não é simplesmente porque a gente não é criativo. Muitas das vezes eu e Rosângela conversamos tanto, a gente fala sobre a necessidade de ajustar a linguagem do culto, a necessidade de colocar dinamismo no culto, a necessidade de ajustar a liturgia do culto. Eu acho que tudo isso é muito importante. Mas quando o povo de Deus entende que faz parte de um projeto de adoração, você sabe que vem para a igreja para adorar, você sabe que você vem para a igreja para aprender, você vem para a igreja para poder dignificar o nome do Senhor. E se nós não tivermos isso muito estabelecido no nosso coração, não tem culto bom. A gente vai tentar inventar um culto diferente, e a gente só vai ser aquele consumidor exigente, que está cobrando as coisas. Não, a gente precisa entender
que nós fazemos parte de um projeto de adoração, porque não existe restauração, não existe despertamento espiritual, não existe restauração, avivamento ou despertamento sem nós retornarmos para o altar. E por isso Elias está dizendo aqui: se aproxime de mim, vamos chegar perto do altar, porque o altar é o lugar que Deus colocou a gente para servir. O altar é o lugar onde o povo ministra o nome do Senhor. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter compromisso com o altar. Tem que ter compromisso com o altar. Não tenta viver uma vida longe do altar e achar que você está agradando a Deus. Não tenta viver uma vida longe da adoração e achar que simplesmente Deus está contente com você. A adoração começa com esse compromisso de nós nos unirmos e voltarmos para perto de Deus, no seu altar, para viver um projeto que tem direção e que tem propósito. O segundo movimento aqui dessa primeira etapa é que, ao restaurar o altar da aliança, Elias lembra da identidade do povo. Ele faz questão de restaurar a identidade do povo. Então ele manda o povo trazer 12 pedras, e cada uma dessas 12 pedras representa uma das tribos de Israel. E embora aquelas tribos, na época de Elias, elas estavam divididas, 10 estavam no norte, que se chamava Israel, e 2 estavam no sul, que se chamava Judá. Mas quando Elias, ele vai restaurar o altar, ele não restaura o altar com 10 pedras, ele restaura o altar com 12 pedras. 12 pedras. Por que Elias faz isso? Porque ele faz questão de enxergar o povo de Deus do jeito que Deus enxerga. E Deus, quando olha do céu para a terra, Ele tem um povo só na terra. Ele tem um povo só que serve o nome dEle na terra. Jesus morreu por um povo. Jesus escolheu um povo. Tem um povo que Ele vai vir buscar. Então tem um povo de Deus aqui na terra. Deus não está nem aí para as nossas divisões. Deus não está nem aí para as nossas placas. Deus não está nem aí para as nossas administrações. Quando Deus olha, Ele olha o seu povo aqui na terra. E aquele povo, queridos irmãos, eles precisavam entender que eles tinham uma identidade, que eles tinham uma origem, que eles faziam parte de uma aliança, que eles foram chamados para viver a vida de adoração segundo um propósito. Não foram eles que criaram isso, não foram eles que inventaram isso, foi Deus. Um dia, de todas as nações da terra, Deus levantou um povo através de Abraão. E através deste povo Abraão, Ele então separou os patriarcas. Cada um daqueles eram cabeças, líderes do seu povo. Deus então queria que aquele povo entendesse que a origem deles, que a natureza da vida deles estava ligada a um projeto maior de Deus. Pega 12 pedras, e essas 12 pedras vão representar cada tribo do seu povo. Então, eu digo para você hoje, você que precisa restaurar o altar da adoração, você precisa saber que a sua vida está ligada a um projeto. Você precisa entender que a sua vida está ligada a uma origem. Existe um propósito. Não é assim, cada um vivendo o caminho, os seus dias como quer. Você é povo de Deus, você está ligado à raiz, você está ligado à videira, e Jesus, Ele é quem cuida do seu povo, Ele é quem cuida da sua igreja. Aquele que está em Cristo, ele dá fruto. Aquele que está em Cristo, ele frutifica para a glória de Deus. E o avivamentos, ele nos traz para a nossa raiz. Quando a gente fala de restauração espiritual, a gente fala da gente voltar para a nossa raiz, fala de lembrar quem nós somos, lembrar da nossa identidade.
Você não é um projeto por acaso. Você não é algo sem pé, sem cabeça. A sua história, ela na realidade faz parte de um plano que é muito maior do que você imagina. A sua história não começa em você, começa antes de você. A nossa história como povo de Deus começa no coração de Deus, começa na cruz de Cristo, naquele que morreu, naquele que comprou para si povos de todas as nações, tribos e língua, e Jesus é o cabeça deste povo. Jesus, Ele é o centro deste povo, Ele é o Senhor deste povo. Então a nossa história é maior do que a nossa própria história. A nossa história começa antes de nós e vai durar muito depois de nós, vai durar, e nós fazemos parte deste povo. E Elias quis mostrar para aquele povo que restaurar o altar implica em lembrar quem nós somos, implica em lembrar que nós somos povo da aliança, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus, nós somos uma raça eleita, nós somos uma geração de sacerdotes, nós fomos comprados por Jesus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Começa por aí entendendo que Deus não te tirou das trevas por acaso, que Deus não te comprou por acaso. Você foi pago, pela sua vida foi pago um grande preço. Então nós devemos louvar a Deus com todo o entendimento, com todo o nosso coração. Por nós foi pago um grande resgate. Então nós precisamos louvar a Deus e testificar através daquilo que nós somos. Por isso é muito importante a gente entender que quando a gente vai para o altar, quando a gente pensa no altar da adoração, a gente tem que pensar na nossa identidade. E a identidade de Cristo para a igreja é uma identidade de adorador, é uma identidade de povo santo, de povo exclusivo. Deus espera receber de nós todo louvor, toda adoração, todo tipo de expressão de gratidão, porque para isso nós fomos chamados para esta obra. Mas aqui, o terceiro movimento que Elias faz na restauração do altar, aqui nessa primeira etapa, é remover qualquer possibilidade de que as pessoas entendessem que a obra da restauração é uma obra que só é feita por Deus. Ela não é manipulada, ela não é enfeitada, ela não é inventada, é uma obra que só pode ser feita por Deus. Então na hora que Elias, ele manda trazer aquelas pedras, ele manda então fazer uma vala ao redor das pedras, e aquela vala tinha altura de dois tamanhos de profundidade para se plantar uma semente, tamanho suficiente para que ele mande derramar água sobre o sacrifício que está sobre o altar, de maneira que a água encharque as pedras, e encha a água que está na vala. E ele faz isso porque, vocês se lembram, que quando Elias, ele está ali fazendo esse desafio com os profetas de Baal, já faziam mais de 3 anos que não chovia, estava seco, tempo seco, e alguém de repente poderia falar, algum cabeçudo, algum racionalista, porque sempre tem alguém que está tentando explicar as coisas de Deus, mas aqui tem uma explicação científica para isso daqui, não é milagre de verdade. Elias sabia que tinha esses cabeçudos lá na época também, então alguém poderia falar, mas foi combustão espontânea, estava tão seco o tempo, que queimou sozinho. E é verdade, isso acontece na natureza, sim ou não? Combustão instantânea.
Está tão seco, de repente começa a pegar fogo na floresta. Mas Elias, não, ninguém vai colocar o dedo nisso daqui e vai falar que a obra da restauração é manipulação de homem. Ninguém vai dizer que isso daqui que está acontecendo é obra de homem. Isso daqui é obra do Senhor. Esse povo precisa saber que quem vai responder a oração é o Senhor. Que quem vai colocar combustível nesse altar é o Senhor. Manda colocar água. Coloca água uma vez. Coloca água a segunda vez. Coloca água a terceira vez. Está tudo encharcado, está pingando água, sangue, está tudo ali. O bichinho morto no sacrifício ali. E está todo mundo olhando para aquela cena, aquela lama. E aí, diante disso, ele então vai orar ao Senhor. E tudo aqui, queridos irmãos, fica muito claro que Elias queria mostrar que humanamente acender aquele altar era impossível. Acender aquele altar humanamente era impossível. E a regra era muito clara: o Deus que responder com fogo é Deus. A mesma regra que valeu para os profetas de Baal vale para Elias. Vamos colocar um sacrifício no altar, vocês no altar de vocês e eu no meu. Mas ninguém vai atear fogo, ninguém vai manipular. Não, a questão aqui, que o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Que desafio! Que desafio para um altar que estava apagado. Que desafio para um povo que já tinha esquecido quem era Deus. Que desafio para um povo que já tinha deixado a vida de adoração de lado. Como acender um altar depois de tanto tempo distante? É a pergunta que muitos de nós temos que administrar dentro do coração. Tem tempo que a gente fica tão distante de Deus. A gente dedica tempo para trabalho, dedica tempo para a família, a gente dedica tempo para os estudos, a gente dedica tempo para os negócios, a gente dedica tempo para o lazer, a gente dedica tempo para cultura, a gente dedica tempo para tantas coisas. E de repente a gente fala: quanto tempo faz? Quanto tempo faz que eu não vou no altar? Quanto tempo faz que eu não dou manutenção no altar? Quanto tempo faz que eu não estou mais presente no altar? E talvez a gente fale assim: será que o altar vai funcionar um dia? Será que o altar vai acender um dia? Será que tem possibilidade de um dia Deus receber alguma coisa? Porque parece que eu já estou tão distante do altar, o altar está tão abandonado, que não tem possibilidade nenhuma mais do altar acender. Mas eu quero dizer para você que Elias queria que aquele povo soubesse que a restauração do altar implica, irmãos, que aquele povo entendesse que quem acende o altar é Deus. Quem acende o altar é o Senhor. Acender o altar não é invenção do homem, porque se for invenção do homem, logo apaga. Tudo aquilo que é emoção, tudo aquilo que é entretenimento, tudo aquilo que é enganação. Tem um monte de gente aí que um dia está num culto, está pulando, está alegre, daqui a pouco está lá na biqueira usando droga, daqui a pouco está nas boates se prostituindo, está na igreja e está fora da igreja. Isso é porque não está no altar. Isso é porque está em altar onde o fogo é estranho. Porque quem vive no altar onde o fogo é acendido pela presença do Senhor, não vive na adoração e ao mesmo tempo cogitando com o coração dividido em outras coisas da vida. Está muito fácil para algumas pessoas ser crente. Está muito fácil para algumas pessoas ser crente, porque elas não vão para adoração, elas vão para show. Elas vão para entretenimento. Elas não ouvem pregação, elas ouvem coaching. Elas não ouvem evangelho, elas ouvem stand-up gospel. Elas não ouvem coisa que transforma, verdades que transformam o coração. Elas vão ali para ouvir mais do que elas querem ouvir para a vida delas. Esse tipo de altar não é aceso pelo Senhor. É altar de brincadeirinha, é altar de Baal, é altar onde o homem mesmo põe fogo no sacrifício. Mas o altar restaurado não é o homem que põe fogo. Quem põe fogo é o Senhor.
Quando a gente vai lá para o livro de Levítico, quando Deus ordenou aos sacerdotes que fizesse o primeiro altar foi feito, e os sacerdotes não colocaram fogo no altar. Eles prepararam o altar, prepararam o sacrifício de acordo com a instrução, porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser do jeito que Deus quer, não é do nosso jeito. Então Deus deu a instrução. O livro de Levítico serve para mostrar que a adoração nunca é do jeito do adorador, é do jeito daquele que recebe a adoração. Então o Deus que quer receber a adoração, Ele diz como Ele quer ser adorado, Ele diz como Ele quer ser servido, Ele diz como que as pessoas têm que se aproximar dEle para adorar. Então Ele disse: olha, meus servos sacerdotes, vocês vão ter a roupa para adorar, vocês vão ter o tempo da adoração, vocês vão ter o modo que vocês vão sacrificar, o jeito do altar, vocês vão preparar tudo segundo a minha vontade. E eles foram lá e fizeram, só que na hora de colocar fogo, quem colocou fogo? Deus. Quem mandou fogo? Deus. Porque quando Deus manda fogo no altar, significa que Deus está recebendo. O fogo não é daqui para lá, é de lá para cá. E quando o fogo de Deus desce, significa que Deus está validando a adoração, significa que Deus está validando o culto, significa que Deus está validando a oferta, que está sendo entregue do jeito que Deus gosta. E aqui então, Elias quer deixar muito claro que humanamente é impossível de fazer isso. Não tem que haver dúvida que a obra aqui de restauração do altar é obra de Deus. E por que Deus quer que fique muito claro isso? Porque Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Deus quer a honra da glória, Ele quer o louvor da glória, Ele quer o direito de ser ovacionado pelo seu povo, e o nome dEle ser declarado em toda a terra. Nesse sentido, o nosso Deus é um Deus hedonista, a glória é toda dEle, a honra é toda dEle, o poder é tudo dEle, é tudo para Ele, por Ele e para a glória do seu louvor. Aleluia! Mas aqui, a gente caminhando mais um pouco, entre o verso 36 e 37, a gente aprende nesse texto, que a restauração acontece, quando a glória de Deus se torna o maior desejo do nosso coração. E aí você vê os profetas de Baal, que passaram horas gritando, berrando, dançando, sabateando para lá e para cá. Mas quando chega a vez de Elias, Elias faz uma oração, e muito breve. Pastor Bergamin disse que a oração de Elias durou 30 segundos. Ele fala isso direto, 30 segundos. 30 segundos de oração, e um efeito extraordinário. 30 segundos de oração, e Deus então rompe o silêncio. 30 segundos de oração, e Deus então responde de uma maneira extraordinária. Aqui o segredo não está na eloquência, não está no gritar, não está no esbravejar, em fazer teatro. O segredo aqui da oração de Elias está na atitude dele. E a atitude de Elias é a atitude de alguém que primeiramente reconhece quem Deus é. Quando ele começa a oração dele, ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Diferente de Baal, que foi um Deus novo que o povo assumiu para si na caminhada, Elias, ele não está dizendo: eu não estou clamando um Deus novo, eu não estou clamando para uma novidade do momento, eu estou clamando para o Deus da minha história, o Deus da minha vida, o Deus do meu chamado,
o Deus do meu povo, o Deus do qual eu tenho herança nele. Ele é o Deus de Abraão, o pai da fé. Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Israel, dos patriarcas. Ele é o Deus do povo que é o meu povo, do povo no qual eu tenho raiz. Ele é o Deus do meu povo. Ele é o Deus da aliança. E aqui, irmãos, a gente entende que todo despertamento, toda renovação, todo despertamento, avivamento espiritual acontece justamente quando a gente tem essa atitude. A gente precisa se voltar para o Deus da Bíblia. A gente precisa se voltar para a Escritura. A gente precisa se voltar para a revelação de Deus. A Bíblia é muito clara que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Nós não vivemos a fé num Deus novo, porque o Deus do século 21 da igreja não é um Deus que surgiu no século 21, é o Deus de toda a terra, é o Deus que fundou o céu, que fundou a terra, que criou todas as coisas, é o Deus que nos mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer por nós na cruz. Então, primeiramente, Elias, ele reconhece quem Deus é. Isso é muito importante, porque ele clama para um Deus que está revelado na Bíblia. Quando você orar, pega o hábito de orar a palavra. Não abre a boca e começa a orar lista. Deus, eu preciso de um carro, preciso trocar o pneu, preciso de um emprego, preciso de uma namorada, preciso disso. Não faz esse tipo de oração não. Esse tipo de oração é oração de jardim de infância. Quando você ora, você tem que começar a orar. Ó Deus de Abraão, Deus da palavra, autor e consumador da minha fé, Deus que mandou Jesus morrer na cruz por mim. Oh Deus, os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Oh, só na oração eu estou vendo aquele Deus grandão. Oh, aleluia. Porque quando eu estou meio desanimado assim, eu começo a declarar a palavra de Deus, para eu lembrar para mim mesmo que Deus é muito maior do que eu, é muito maior do que os problemas da igreja, é muito maior do que os problemas do povo. Começa a declarar quem é Deus. Começa a declarar que Ele é o Deus potentoso, glorioso, eterno, o general dos exércitos, aquele que vence e aquele que tem nos guiado na batalha. Elias reconheceu quem é Deus, mas Elias também reconhece quem Ele é. Eu sou teu servo. Que fique muito claro que Deus é Deus e nós somos servo. Que fique muito claro nas suas orações que Deus é Deus e você é servo. Que fique muito claro nas suas orações que você pede, mas quem manda é Deus, quem decide é Deus, quem faz é Deus, quem governa é Deus, quem decide a hora e o como é o Todo-Poderoso, porque nós só somos servo, nós só somos servo. Elias também revela o verdadeiro propósito do milagre. Quando ele ora, olha o tipo de oração que Deus gosta de responder. A oração que a gente sabe com quem a gente está falando, a oração que a gente entende quem nós somos, e a oração que visa a glória de Deus. Ele então conclui a oração dizendo: para que este povo saiba que fizeste o seu coração voltar para ti. Porque Deus tinha que acender o altar. Em tese, Deus não tinha obrigação nenhuma de acender aquele altar. Quem deixou o fogo apagar foi Deus? Foi o povo. Quem virou as costas para o altar foi Deus? Não. Quem faltou no compromisso com o altar foi Deus? Quem deveria servir no altar era Deus? Era o seu povo. Mas o seu povo virou as costas para o altar, deixou nascer capim no altar,
deixou as pedras caírem do altar, deixou nascer mofo no altar, lodo no altar, deixou o altar abandonado por causa do esquecimento, porque priorizou outras coisas e não Deus. Em tese, Deus não tinha obrigação nenhuma de mandar fogo, de responder à restauração daquele altar. Mas Elias orou, lembrando que Deus é o Deus da aliança, que Deus é o Deus fiel e misericordioso, que Deus é o Deus fiel à sua palavra, que Deus é o Deus fiel aos seus compromissos para com seu povo. E por causa de que Deus, Ele é o que é, Ele se compromete com Ele mesmo. Deus não se compromete simplesmente com a nossa coação, não, Deus Ele se compromete com quem Ele é. Então Ele declarou quem Deus é. Ele lembrou: eu sou apenas o teu servo, Senhor. Eu sou tão pequenininho, eu sou tão ridículo diante de tudo isso, Senhor. Mas eu peço que o Senhor faça isso, para que o coração desse povo se volte para ti, Senhor. No final, o que Elias quer é que Deus cresça. O que Elias quer é que Deus seja conhecido de cada coração, que aquele povo que estava cego, com o coração dividido, tivesse os olhos abertos, saísse do engano. Essa oração que Deus quer que a sua igreja faça todo culto: Senhor, que tu cresça. Senhor, se revela para a nossa cidade de Ribeirão Pires. Senhor, se revela na família dos perdidos. Senhor, se revela naqueles que estão agora, nesse exato momento, no vale da sombra da morte. Senhor, se revela, oh querido. E você vai estar orando a oração que pulsa no coração de Deus, porque Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar, Deus quer que a glória dele enche a terra como as águas cobrem o mar. Deus quer que a sua glória seja conhecido de todas as pessoas, porque um dia tudo que vai importar é a glória de Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então vem a última etapa do processo de restauração, porque depois que ele faz essa oração comprometida, humilde, fiel e focada na glória de Deus, vai acontecer então os efeitos de um altar restaurado. Porque quando o altar é restaurado, as coisas mudam completamente. Quando o altar é restaurado, irmão, não é mais do mesmo jeito, não é mais cansaço, não é mais enfado, não é mais coração dividido, não é mais sobre qual é a prioridade maior. Quando o coração é restaurado, irmãos, o altar é restaurado, existe arrependimento, existe rompimento com o pecado, existe libertação, existe graça salvadora, existe um mover de Deus poderoso. O primeiro efeito de um altar restaurado é o fogo de Deus como sinal de aprovação. Ele orou e Deus decidiu responder. E quando Deus respondeu, Deus então manda fogo. E quando Deus mandou o fogo, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó da terra, consumiu a água. O altar foi restaurado, o altar foi aceso, o altar foi restaurado. E então Deus começou agora a responder em cima desse altar restaurado, porque um altar restaurado é o lugar da presença de Deus, é o lugar de resposta. Deus não fica em silêncio quando o altar da igreja está restaurado. Deus não fica em silêncio quando o seu povo restaura o altar da adoração. Restaurar o altar da adoração é restaurar a comunicação com Deus. Restaurar o altar da adoração é restaurar a comunhão, entronizar a presença de Deus no meio do seu povo. O segundo efeito do altar restaurado é o povo se rendendo ao Senhor. Quando o povo vê o fogo, aquele altar quebrado, agora restaurado, reativado,
E um fogo que já tinha sido extinto, agora esse fogo está aceso, porque o próprio Deus decidiu trazer fogo para esse altar. Quando o povo vê isso, eles caem com o rosto em terra, eles se prostram diante do Senhor, e eles concordam com Deus a respeito de algo muito importante. Eles concordam que só o Senhor é Deus. Eles confessar, porque confessar é concordar. Confessar é você concordar com Deus. E quando eles veem o altar restaurado e a glória de Deus descendo sobre o altar, eles se rendem, eles caem com o joelho, com o rosto em terra, e a única coisa que eles podem dizer é: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, porque verdadeira restauração produz em nós humildade, produz em nós coração capaz de reconhecer Deus e as maravilhas do Senhor. E quanto mais Deus se manifesta no meio da sua igreja, mais pequenininho a gente fica, e a única coisa que a gente sabe dizer é o óbvio: Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é glorioso, Deus é Salvador, Deus é o Senhor do seu povo, é Ele que fez e faz maravilha no meio da igreja. E por último, o efeito final é a transformação de vida. Porque altar restaurado tem que desembocar em restauração de vida, em compromisso com Deus, em fidelidade a Deus, em temor ao Senhor, em purificação espiritual. Então, quando cai fogo e o povo humildemente reconhece que Deus é Deus, o único Deus digno de ser adorado, fica claro que Baal não vale nada, que a glória é toda de Deus. E tem que ficar claro para a gente aqui, que aquelas coisas que a gente entroniza na nossa vida, não vale nada, que o que importa é o Senhor da glória, é Ele que importa, e a gente precisa se convencer todo dia. E quando é que você se convence de que Deus realmente importa? É quando você está diante do altar aceso. É quando você está diante do altar aceso. Enquanto o altar está apagado, não tem vida com Deus. Todas as outras coisas são interessantes, Deus não é interessante. Mas quando a gente vive a vida diante do altar aceso, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é melhor que tudo. Deus é um Deus grandão, um Deus gostosão, um Deus tudo de bom. É o Deus poderoso, aleluia. A gente fica alegre, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o Senhor da glória do meu lado. Eu tenho o Senhor, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Eu ando com Ele, eu caminho com Ele, eu estou na presença dEle todo dia. O altar está aceso, Ele está entronizado na minha vida. E o que é que eu faço com as outras coisas? Eu tenho que eliminar. Não adianta você restaurar o altar e deixar profeta de Baal lá pertinho de você, profetizando sedução na sua cabeça, profetizando dúvida na sua cabeça, profetizando, chamando você para desviar do caminho. Não, se você sabe que Deus é Deus e Baal não é nada, arranca Baal fora, leva Baal para o vale de Quizon, passa a espada no Baal, passa a espada nos profetas de Baal, amputa, arranca eles fora da sua vida, porque você não precisa de profeta de Baal na sua vida. Você não precisa daquilo que vai dividir o seu coração, dividir a sua adoração, dividir a sua vocação. Você só precisa saber que o Senhor é Deus, e que você é servo desse Deus vivo, e que você vive para a glória e para o louvor dEle. E deixa o fogo queimar, deixa o fogo queimar. Ministério de Louvor, pode subir aqui por gentileza. Esse capítulo termina: então preparando o caminho para a bênção. O capítulo termina preparando o caminho para a bênção. Mais de 3 anos, o povo está com o céu fechado, não chove, e não chove porque eles foram rebeldes à aliança. Não chove, curiosamente, porque eles buscavam em Baal, e Baal era a entidade que era conhecida
como sendo o Senhor das estações, o que mandava a chuva, o que mandava a fertilidade sobre a terra. Que bom que Deus tinha um servo invocado lá e disse: esse povo vai saber que Baal não é nada, porque sob a palavra do Senhor eu digo que esse céu não vai cair uma gota de chuva, não vai cair uma gota de água durante 3 anos e meio, não vai chover, porque esse povo todo que pede para Baal vai saber que Baal não responde, e o dia final, onde o pé vai ser colocado na cabeça de Baal, vai ser no dia do teste, quando for pedido para que ele responda com fogo, e ele não vai responder com fogo, ele está mudo, porque Baal não existe. Baal é um Deus falso, ele é um Deus falso. Mas quando o povo entende que Baal é um Deus falso, é criação dos pensamentos, Baal é um Deus, como Deus no nosso século, que é baseado nos interesses nossos. Hoje existe Deus para todos os gostos e para todos os interesses, e hoje tem Deus que responde segundo a ganância dos corações. Se as pessoas querem dinheiro, tem Deus do dinheiro. Querem amor, tem Deus do amor. Querem sucesso, autoestima, tem Deus de sucesso e de autoestima. Mas é falso Deus, é falso Deus. Mas então o capítulo termina. Baal não pôde responder, ficou em silêncio 3 anos e meio, e foi vencido no Carmelo. Mas agora, depois que cai o fogo de Deus sobre o altar, a chuva, ela vem logo após o fogo. Então a gente aprende aqui que a restauração de um povo, a restauração de uma igreja, a restauração de uma nação começa depois da restauração da adoração. Porque só quando a gente adora o certo é que o nosso coração está alinhado com o céu. Só quando a gente adora o Deus certo é que o nosso coração está alinhado com os planos daquele que manda no céu e manda na terra. E hoje Deus, Ele continua, fica em pé, procurando altares. Deus continua procurando vidas, Deus continua procurando corações, Deus continua procurando templos espirituais para poder manifestar a sua presença, a sua comunhão, a sua adoração. E hoje é o dia para a gente restaurar o altar. Hoje é o dia para a gente invocar o nome do Senhor. Hoje é o dia da gente lembrar quem é Deus. Hoje é o dia da gente lembrar da nossa identidade, do nosso chamado. Hoje é o dia da gente lembrar que a gente precisa se unir ao povo de Deus. Para de ficar andando essa vida estéril, solitária, longe do povo de Deus. Porque cada um com o seu grupo. Quem é lobo anda com lobo, mas quem é ovelha anda com ovelha. Quem é lobo anda com lobo, anda na matilha. Mas Deus não tem matilha, Deus tem rebanho. Para de ficar andando sozinho. Começa a gostar do cheiro do irmão. Começa a gostar do cheiro da comunhão. Começa a gostar do cheiro de ser igreja. Porque restaurar altar não é obra para uma pessoa sozinha, é obra para a igreja, é obra para o povo do Senhor. Porque Deus entregou o altar para a igreja cuidar. Então vamos cuidar do altar que Deus colocou na nossa mão.